Olá, começa agora o Canal Rural Entrevista, um programa semanal que traz lideranças do agro para debater os temas mais relevantes do momento para o setor. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios do Canal Rural em São Paulo o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Sérgio Bortoloso. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Canal Rural, aos nossos estúdios. Obrigada por aceitar o nosso convite e fazer parte deste programa. É sempre um prazer para mim estar com vocês aqui do Canal Rural. Eu acho que e a entrevista, assim, eu assisto a entrevista, eu sempre fico muito encantado com todos os assuntos que se tratam aqui, né? A gente vai falar então hoje, aproveitar esse programa, esse espaço para falar sobre diversos assuntos, principalmente políticas públicas, né, que impactam diretamente na vida do produtor rural que está ali no campo. Vamos falar de marco temporal, arcabouço fiscal, plano safra que está aí, né, próximo também, vários assuntos que são importantes, né, para o setor. Vamos começar, então, falando de marco temporal, Sérgio, que o julgamento do STF foi suspenso, né, no começo agora do mês, agora sem data marcada para uma nova votação, né? O que tem travado esse tema? Na verdade, o que aconteceu foi o Legislativo, ele recebeu uma mensagem do Judiciário. Você vê que o projeto que foi aprovado na Câmara foi um projeto 490, era um projeto de 2007, ou seja, ele já estava há muito tempo parado dentro do Legislativo. E o Judiciário falou, olha, vocês vão legislar sobre esse tema indígena, senão eu vou ter que começar a agir. E foi isso que aconteceu, tanto que foi. Ele voltou à pauta, foi feito um trabalho de uma votação de urgência no projeto, para ele já ir direto à plenária e acabou. Passou com uma sobra muito grande de votos dentro do Congresso, dentro da Câmara, e foi para o Senado. No Senado, agora, a gente percebe que ele vai indo um pouco mais lento. Primeiro, até porque eu acho que dentro do Senado mesmo, hoje existe uma oposição forte à aprovação do nosso projeto. A Frente Parlamentar do Agro, ela apoia integralmente a manutenção do marco temporal, e o Senado tem demorado um pouco mais do que a gente imaginava. Gostaríamos que fosse bem mais rápido o processo, tanto houve até pedidos, né, para que fosse aplicado o regime de urgência. E enquanto isso, o Judiciário acabou iniciando o processo de julgamento. A gente estava com um voto a favor, um voto contra, ou seja, estava empatado o score dentro do STF, e agora recebeu o segundo voto, que embora ele tenha acompanhado o relator, que é o ministro Fachin, que era contra a manutenção do marco temporal, mas ele traz algumas novidades, algumas inovações que, na verdade, acabam alterando um pouco. Pode ser entendido até como um voto divergente. Mas os entraves são esses. Eu acho que existe uma falta de esclarecimento ainda até para o público em si, né? O cidadão comum a respeito do que é o marco temporal. É uma coisa que isso é uma questão constitucional, isso já foi apreciado pelo Judiciário, pelo STF, e a gente espera que a gente consiga fazer logo esse projeto tramitar dentro do Senado, para evitar aí depois até um atrito ou que haja uma divergência com relação ao que vai ser julgado no STF. Né? O senhor acredita que também falta informação, então, em relação ao assunto para o público, para entender melhor esse tema? Sem dúvida, falta, porque quando imagina esse marco temporal, dá essa impressão de que o produtor rural está querendo assumir um espaço que é do índio. Que não é dele, né? Não é dele, alguma coisa desse tipo. Na verdade, isso já foi esclarecido na Constituição de 88, onde marcava que as terras ocupadas naquela data, ela teria um tratamento. A partir daí, ela teria um outro tratamento, onde até os povos indígenas teriam que comprovar a permanência, a ocupação da terra e tal. E esse assunto veio e foi apreciado, como eu disse, pelo STF, na ocasião da Raposa Terra do Sol, onde houve aquele questionamento, onde ficou. O próprio STF decidiu que, de fato, o marco temporal, a partir daquela data, o tratamento seria dessa forma. E hoje o que acontece? Está sendo julgado um outro processo de Santa Catarina, que envolve essa questão, mas ele pode se transformar
num processo que tenha de repercussão geral, ou seja, ele pode, naquele processo julgado, estabelecer uma norma para todos os processos e acabaria caindo por terra, da forma como ele sendo feito, exatamente o marco temporal que estabelece o limite, né, para que essas terras. Então, falta esse esclarecimento. Ô, Sérgio, outro assunto também que está sendo bastante discutido, né, ali, está tramitado também no Judiciário, é o convênio 100, né, que querem tirar o incentivo fiscal aí de defensivos. O que a gente pode falar a respeito do convênio 100? Sem dúvida, também é outro, quer dizer que o Judiciário também está atuando firmemente, existe o convênio 100, toda época que ele acaba vencendo existe essa discussão, só que existe hoje uma tendência muito forte em tentar se tirar o incentivo para insumos agrícolas em geral, fertilizantes e tal. O fertilizantes é um ponto mais pacífico, agora com relação aos defensivos agrícolas, é que está querendo, ou seja, existe uma tendência e alguns juízes, alguns ministros, né, já acenaram no sentido de que não merece incentivo fiscal alguma coisa que pode ser prejudicial ao solo. Com esse entendimento de que defensivo, é aquele entendimento que defensivo é veneno. Na verdade, nós estamos trabalhando dentro até do Congresso, dentro até do Senado, para que seja reaberta a discussão do projeto de defensivos. E isso, na verdade, isso acontecendo, vai trazer o quê? Vai trazer um custo a mais para o produtor. Porque se você perder os incentivos fiscais em cima dos seus insumos... Você vai pagar mais. Você vai pagar mais, vai ficar mais difícil e, com isso, o produtor brasileiro vai perdendo a competitividade que nós temos hoje, mas nós vamos passar por dificuldades, sabe, Marcos? Nos próximos anos, aí, os preços baixos, você vê que existe a queda da economia global. Você vê que nós temos ainda algumas coisas que ainda podem nos trazer problema, como é o caso da influenza aviária, que isso está espalhado pelo mundo. Eu vejo que o setor do agro ele vai passar por alguma turbulência nesses próximos anos aí, por causa de custo de produção e também por causa da demanda mundial e os preços baixos, né? Nós temos o problema dos portos, de prêmios negativos e tal. E esse componente custo, ele tem uma implicação muito grande e direta com as decisões sobre o convênio 100, né? Com certeza. E a gente falando aqui, aproveitando que a gente está falando de preços, né? O produtor, ele passou os últimos 3 anos com preços muito bons, preços altos das safras. Agora, esse ano, o preço começou a cair e eles estão passando por uma situação mais complicada, né? Então, você acredita que a situação possa continuar um pouquinho complicada aí nesses próximos meses, então? Eu acho, sim. Eu acho a previsão não de inviabilidade, não, porque se a gente entender que a agricultura, que o agro brasileiro é inviável, a gente acaba com a perspectiva até de abastecimento global. Mas eu acho que vai ficar muito difícil para o produtor. Os preços baixos, custos elevados, taxas de juros incompatíveis com uma atividade, sem a proteção de um seguro agrícola, que infelizmente nós não temos ainda um seguro agrícola tão eficaz, que protege de fato o produtor, e isso gera uma condição de uma dificuldade. E quando a gente percebe que aos poucos os nossos custos e as nossas forças, as nossas competitividades vão sendo dominadas, isso traz, na verdade, uma preocupação para o setor, né? Sérgio, agora a gente vai fazer uma rápida pausa, mas eu volto daqui a pouquinho com mais bate-papo, tá bom? Estamos de volta com o canal Rural Entrevista e hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Sérgio Bortoloso. Sérgio, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, falar agora um pouquinho sobre reforma tributária, né? A Sociedade Rural Brasileira ela tem promovido alguns debates sobre esse tema, como que ele impacta no setor, né? O que você tem ouvido aí dos membros da sociedade? Nós discutimos bastante isso, né? Nós temos um comitê de reforma tributária criada dentro. Ela, na verdade, ela é dirigida pelo nosso vice-presidente, que é o Marcelo Diniz Junqueira, e coordenada pelo Marcelo Guaritá, que são pessoas muito experientes nessa área. E nós, de certa forma, propusemos algumas coisas que poderiam ser de interesse.
O que a gente vê hoje é que tem o que está posto como reforma, principalmente pelo governo, baseado na PEC 45, que tramita na Câmara, e a PEC 110, que tramita no Senado, ela traz alguns desajustes para o nosso setor. Aumento de carga tributária, uma isonomia nos tratamentos tributários. Eu acho que a nossa atividade ela precisa ter uma forma um pouco diferenciada de alíquotas, ou seja, são vários dados técnicos em que o setor agrícola hoje ele não concorda muito com o projeto que o governo fez. Tanto a prova disso é que você vê, ele foi lido, o projeto foi encaminhado e a nossa frente parlamentar imediatamente já se posicionou numa posição crítica com relação a ela. Diz que não concorda. Vocês também, da sociedade rural brasileira, com certeza. também compartilham do mesmo pensamento? Temos a mesma opinião, uma vez que isso foi discutido via IPA, né, no Instituto Pensar Agro, e com a participação muito forte de todas as entidades envolvidas, o nosso setor acha que nós precisamos evoluir ainda. E que a reforma tributária ela não pode ser feita, embora já se arraste por muito tempo, mas ela não pode ser feita a toque de caixa, ou seja, como agora o governo manda uma proposta e a gente tem um mês ou alguma coisa para poder aprovar essa proposta. Eu acho que ela vai começar a ser votada, mas eu acho que nós estamos ainda um pouco distante de chegar a um consenso, ou de como isso pode se resolver, uma vez que ela precisa ser simplificada, ela precisa ser facilitada e ela tem que ser muito justa, porque senão, a partir do momento em que cada setor começa a ser responsabilizado por essa tendência de aumento da carga tributária, como é o que nós nos sentimos com essas propostas que estão aí, eu acho que a gente não vai chegar ao entendimento, e nós podemos ter dificuldades disso dentro do Congresso. Ô Sérgio, na sua opinião, aí, o que você acha qual seria a reforma que o agro precisa e que também seria viável? É isso. A gente consegue? Eu acho que é muito difícil, exatamente, porque eu acho que deveria partir, primeiro, do governo começa... A principal das reformas, eu acho que teria que ser uma reforma administrativa, o enxugamento dos gastos, o enxugamento da máquina, de uma forma em que a gente pudesse ter mais espaço para a iniciativa privada agir, para a agricultura agir, ter mais espaço para agir, para a indústria, que está sendo também muito sobrecarregado, o setor de serviços está sendo sobrecarregado por essa carga tributária e esse sistema tributário que é uma caixa de Pandora. Se você precisar, hoje os departamentos tributários das empresas são os que têm mais dificuldades, são muitos impostos e tal. Então, o que a gente entende como a simplificação dos impostos, a diminuição da carga tributária para o setor produtivo como um todo, não só para o setor agrícola, como um todo. E mais justo, sabe? Existe um falso entendimento de que a agricultura hoje ela é a atividade menos tributada. Não é isso, não é essa a realidade. Nós estamos no começo da cadeia e nós não temos para quem repassar os custos tributários como o comércio tem ou como outros têm. Ou seja, eu acho que a impressão nossa é que a reforma tributária ela traga um panorama mais justo e mais simples para todas as atividades econômicas do país, né? E a expectativa é que o texto deva ser votado até meados de julho, né? Isso, eu acho que vai começar. Será que dá tempo aí de... Eu acho, existe até, a gente percebe que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele tem se mostrado muito firme nas decisões. E você vê, ele fala, não, nós vamos votar essa reforma porque é um compromisso que ele tem, não só com os demais parlamentares, como com o governo. Ela vai ser votada. Eu acho que nós não vamos conseguir um consenso de uma forma em que a gente conclua a reforma tributária no espaço curto de tempo. Eu acho que é um assunto que ele vai precisar de mais tempo dentro do Congresso exatamente para que haja um entendimento e uma forma em que todos não saiam atingidos por uma reforma injusta aí.
Bacana, Sérgio. Aproveitar para falar também do arcabouço fiscal, né? É importante a gente falar sobre isso, que deve ser votado em breve, ainda neste mês, está travado ali no Senado. Eu queria saber, assim, você acredita que os senadores, eles podem travar essa pauta? E se sim, também, por quanto tempo? Eu acho que não. Eu acho até que o Senado ele tem interesse em votar isso logo. O problema é que eu vejo com uma perspectiva um pouco negativa com relação à agilidade que esse processo vai ter. Pra você ter uma ideia, ele passou na Câmara, ele foi para o Senado, mas recebeu inúmeras emendas dentro do Senado. Vários senadores, vários partidos, vários líderes propuseram mudanças. Então, eu acho muito difícil que ela passe, com esse tanto de emendas que ele tem, que ela passe no Senado da forma como ela veio da Câmara. Então, provavelmente, isso vai ter que ser retornado ainda, com qualquer alteração. Então, pode voltar para a Câmara ainda? É uma opinião própria disso. Eu vejo pela análise política, uma vez que ela recebeu muitas emendas. E dentro dessas emendas, acho que algumas serão aceitas, outras serão descartadas, ou seja, é a negociação democrática que tem dentro hoje do Senado. Mas eu tenho a impressão que ela não vai ficar da forma como ela veio da Câmara. E, consequentemente, ela precisa ser retornada para a Câmara. Aí já abre uma outra discussão. Então, eu vejo que... E nós também queremos que esse arcabouço seja aprovado para a economia andar. Eu acho que não existe nenhum... E a prova disso é que a nossa frente ajudou na aprovação. Então, pode contribuir aí, né, para esse equilíbrio nas contas sim. do governo. É importante a gente falar agora também sobre o Plano Safra. Estamos chegando ao final de junho, né? Então, o anúncio deve ser feito em breve. Provavelmente até o dia 29 nós teremos novidades aí sobre o Plano Safra. O que vocês estão esperando? O que nós já temos até o momento? Nós estamos ansiosos também, né, Maruz? O setor, os agricultores estão ansiosos com o Plano de Safra. Nós precisamos de recursos. Nós temos aí uma safra que vai iniciar agora, de 23, 24, vai demandar recursos na ordem de R$1 trilhão. E, por enquanto, nós não temos nem as normas de como isso será feito. A gente sabe, o ministro já sinalizou que vai ser um Plano Safra focado em sustentabilidade. Exatamente, o que é bom. O que é ótimo. Eu acho que é muito bom. Quanto mais sustentável a nossa agricultura for, mais competitiva ela é hoje no mundo e nós estaremos continuando dando a contribuição que nós já damos para a sustentabilidade. Hoje a agricultura brasileira é altamente sustentável. Agora, se a gente assumir esse compromisso de toda a cadeia ser tão sustentável quanto necessário, não tenha dúvida. E esse projeto do governo de certa forma, favorecer a agricultura sustentável, eu acho muito importante, eu acho muito bom. O que nós precisamos entender é que ainda a gente vê um esforço danado, um esforço muito grande que o ministro da Agricultura, o Fávaro, ele tem feito para conseguir viabilizar o Plano de Safra. Nós encontramos muitas dificuldades dentro do setor econômico, porque aquele negócio, cobertor curto, um puxa de um lado, no fim alguém acaba sendo... E as demandas, para você ter uma ideia, os recursos de subvenção. A CNA propôs, acompanhado pela Sociedade Rural Brasileira, propôs recursos na ordem de 25 bilhões para a subvenção. Isso aos poucos foi retirando. Hoje, o ministro agora já está falando em 18, ou seja, de qualquer forma, mesmo que ele consiga esse montante? Esse montante já não vai ser suficiente. É insuficiente. Entendeu? Então, a gente vê. Eu quero destacar aqui, sabe, um esforço tão grande que o Ministério da Agricultura, do esforço pessoal do ministro Fávaro, que ele é produtor, ele sabe, ele conhece, ele é do ramo com relação a isso. Então, nós hoje, a sociedade rural faz aí dá um voto de apoio às ações do nosso ministro da Agricultura. Mas eu acho que a expectativa é grande que saia logo. Saia logo porque, infelizmente, daqui a uns dias nós já estamos com a semente no campo e ainda não tivemos recurso nem para comprar insumos e nem para fazer. E essa insegurança de valores também de juros, né? Então, logo teremos novidades. Logo. A expectativa nossa também é que esse plano de safra ele saia logo, que ele saia robusto, como é a proposta do governo, que ele saia em condições de encargos de juros
compatíveis eu tenho a impressão que não vai ser, mas dentro pelo menos de alguma coisa que seja admissível, porque o plano de safra é muito importante. E uma coisa, Maurício, ele é muito importante principalmente para médio e pequeno produtor, médio, pequeno e mini e agricultura familiar. Você sabe, hoje a agricultura empresarial ela tem outros meios de se fazer isso hoje tem até o Finor, o Fiagro que está sendo lançado, via CPR, via LDC, ou seja, mas o pequeno produtor, a agricultura familiar, os médios produtores é que precisam muito desse. Dependem muito. Dependem muito do plano de safra. Sérgio, infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigada por vir até aqui compartilhar de conhecimento com a gente. A posição da sociedade rural brasileira também é muito importante para o nosso público, para quem nos acompanha. Muito obrigada, viu? Olha, eu agradeço. Você sabe que a sociedade rural brasileira já é uma entidade de 104 anos, né? E ela fica sempre muito... Nós estamos envolvidos em praticamente tudo o que diz respeito à agricultura. E sempre com a visão do produtor rural. Isso que é muito importante. A sociedade rural vai continuar dessa forma, ela vai seguir dessa forma e sempre muito feliz de poder participar com vocês aqui, tá bom? Há mais de um século na defesa do produtor rural. Exatamente isso. Obrigada, tá, Sérgio. Até a próxima, viu? Estou à disposição sempre. Tchau, tchau. Olha... E estamos chegando ao fim de mais um programa. Se você quiser rever essa e outras edições também do Canal Rural Entrevista, basta acessar o playlist do programa no YouTube do Canal Rural. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.